Olá! Hoje vamos mergulhar juntos em alguns trechos de O Tempo por Vir, da Hora de Ser, do Josival dos Santos. Olha, é um livro descrito não como urgente, sabe? Mas como necessário. A proposta é interessante. Não é para correr com a leitura, mas para caminhar ao lado, meio em silêncio, sabe? Abrindo espaço para a gente refletir. E a nossa conversa hoje busca justamente isso. Ir fundo nessas camadas do tempo que o texto traz. Vamos tentar olhar, assim, para além do relógio, do calendário, e pensar o tempo como algo mais vivo, né? Como potencial, como experiência bem subjetiva, espaço interno e até como instinto. Que tal? A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. É uma viagem fascinante, com certeza. E tem uma ideia central que parece costurar tudo isso, né? Que o futuro, bom, ele não existe fora do agora. E que talvez, quem sabe, seja mesmo chegada a tal hora de ser. A gente vai tentar desvendar um pouco o que essa hora de ser pode significar, explorando as provocações do autor sobre como a gente se relaciona com o tempo. Ótimo. E essa exploração começa num lugar bem inusitado, eu diria. Antes mesmo do tempo como a gente conhece, o texto fala de um amanhecer do invisível. Como seria isso? Um tempo antes de relógio, de tudo? Imagina, assim, um estado de pura potencialidade. Suspensa. O texto sugere que, antes da consciência despertar para a mudança, o tempo era isso, sabe? Uma condição latente. Não era medido, nem percebido. Só existia ali como possibilidade. É uma ideia bem abstrata, né? Com o Big Bang, mas com a percepção da mudança. Isso é bem diferente do que a gente costuma pensar. Exatamente. O texto propõe essa conexão radical, sabe? Tempo e consciência seriam inseparáveis. A mudança é o gatilho, claro, mas é a atenção que a gente dá para essa mudança que, de fato, funda o tempo como experiência. O autor chega a dizer uma coisa forte, que o tempo é um efeito colateral da atenção. Faz sentido? Sem alguém para notar a diferença entre o antes e o agora, o fluxo seria indiferenciado, sem tempo. Uau! E se a percepção funda o tempo? Então, perceber é, de certa forma, um ato de criar o tempo. Esse é um ponto crucial que o texto levanta. A percepção não seria só um registro passivo, sabe? Seria um ato criativo mesmo. Ao notar a mudança, nós estaríamos participando da costura do tempo. Pensa só nas diferentes temporalidades que existem juntas. O tempo geológico de uma montanha, o tempo de vida de uma borboleta, ou até o tempo doido de um sonho. Cada consciência parece construir sua própria experiência temporal, né? O tal amanhecer do invisível seria isso, o despertar para essa dança constante entre o ser e o vir a ser, e a nossa percepção ali, mediando tudo. Se o tempo é tão ligado assim à percepção, à consciência, faz mais sentido aquela distinção que o texto faz, né? Entre o tempo da máquina e o que ele chama de relógio que respira. Que relógio é esse? É uma metáfora muito boa. Eu acho, a gente trata o tempo como máquina, né? Linear, certinho, previsível. Mas o tempo que a gente vive, que a gente sente, ele é orgânico, irregular, pulsa como a nossa respiração mesmo. Acelera no susto, fica lento na calma, se contrai na dor. Um minuto esperando uma notícia não dura o mesmo que um minuto de alegria intensa, né? O tempo das emoções não liga para os ponteiros. E o texto critica essa nossa mania moderna de medir tudo, de querer encaixar a vida nesse tempo mecânico. Sim, critica bastante. Essa medição é vista como uma tentativa de controlar o que, no fundo, é incontrolável. Uma organização que o autor chama de cosmética. Ele descreve nosso tempo atual como crônico, acelerado demais, focado só na utilidade, sem espaço para pausa, para o respiro, para o vazio. Existe um conflito, né, entre o tempo da máquina, imposto de fora, exigindo eficiência, e o tempo do corpo, o tempo da alma, que pede presença, que é sentido, vivido por dentro. Entendi.
E o texto sugere que é justamente naqueles momentos que essa máquina toda despreza a espera, a incerteza, o intervalo, que algo importante acontece de verdade. Precisamente. Esses espaços que a lógica produtivista vê como desperdício, né, são apontados ali como solo fértil para a criatividade, para a intuição, para a transformação real. Reconhecer e honrar esse tempo que respira seria então um ato de quase que de desobediência. Desobediência. Como assim, desobediência? É desobedecer ao ritmo frenético que vem de fora. Recuperar a qualidade do instante, sabe? Não só se preocupar com a quantidade de coisas que a gente faz. É reaprender a dançar com o tempo, sentir o fluxo natural dele, em vez de ficar lutando uma batalha perdida contra ele. Interessante. Falando nessas diferentes formas de tempo, o texto também leva a gente a pensar sobre o futuro. Ele começa com uma ideia bem básica. Quando o futuro era um instinto. O que significa isso? Isso remete a um tempo bem ancestral, né? Antes da linguagem, antes do planejamento complexo, o futuro não era uma ideia, uma abstração. Era um impulso biológico, sentido no corpo. A fome já sinalizava uma possível falta de comida lá na frente. O medo diante de um bicho perigoso antecipava o risco. Era o corpo operando direto no tempo, focado na sobrevivência. Ação pura sem precisar de história sobre o amanhã. E como isso se compara com a nossa noção de futuro hoje? É muito diferente, né? Muito. Nosso futuro hoje é em grande parte projetado. Planos, metas, expectativas. É uma construção cultural bem complexa. Mas o texto sugere, e eu acho interessante, que ainda temos uns resquícios daquele tempo instintivo. Na intuição, sabe? Nos pressentimentos, naquelas reações que vêm do estômago antes da cabeça pensar. A nossa capacidade de projetar o futuro trouxe avanços enormes, claro, mas também trouxe ansiedade, o medo do que pode vir, e talvez tenha nos afastado um pouco dessa sabedoria do corpo. O futuro instintivo pedia atenção no presente. O futuro projetado muitas vezes tira a gente daqui. Entendi. E além desse instinto e da projeção, tem a ideia do futuro como ficção necessária. Isso quer dizer que o futuro que a gente imagina não é real? Não no sentido de algo concreto que já existe lá esperando. O texto argumenta que o futuro que a gente pensa é sempre uma projeção mental, uma mistura do que a gente viveu com o que a gente deseja ou teme agora. É uma ficção, mas aqui está o pulo do gato. É uma ficção necessária. Necessária por quê? Qual seria a função dessa ficção toda? Funciona como o texto chama de bússola emocional. Essa imagem do futuro, mesmo sendo uma construção, ela orienta nossas escolhas no presente. Dá propósito, move a gente. Sem alguma visão de futuro, a gente talvez ficasse paralisado, né? O perigo, claro, está nos exageros. Um futuro só de medo prende a gente. Um futuro idealizado demais gera frustração o tempo todo. Então qual seria o jeito mais saudável de lidar com essa ficção? O equilíbrio parece estar em ver o futuro como possibilidade aberta, sabe? Como um convite para a gente criar junto, e não como um destino fechado ou um roteiro que tem que ser seguido à risca. E exige responsabilidade também, né? Que tipo de futuro a gente está ajudando a construir com o que a gente faz agora? No fim das contas, o futuro é menos sobre adivinhar o que vai rolar e mais sobre o que a gente está disposto a fazer acontecer. Se o futuro é essa ficção necessária e o presente. O texto também questiona o presente, né? Chama de a ilusão necessária. Por que uma ilusão? Porque o agora é incrivelmente fugaz. É um pontinho quase invisível entre o passado que acabou de ser e o futuro que está chegando. Tentar fixar ele é como tentar pegar água com a mão. O texto descreve como uma invenção da mente para dar alguma estabilidade nesse fluxo todo, para criar um palco onde a consciência possa agir, onde a gente possa construir nossa identidade, nossa história. Mas se é uma ilusão, por que é necessária? Porque sem essa sensação de um agora, mesmo que ele seja instável, a gente perderia a nossa âncora, né? Essa mentira útil, como o texto também chama, que permite a gente tomar decisão, agir, ter um senso de continuidade. O desafio é que esse presente nunca é puro. Está sempre manchado pelas cores do passado, das memórias, e do futuro com as expectativas, os medos. Talvez por isso seja tão difícil estar presente de verdade.
E seguindo essa linha, o passado também não fica parado lá atrás, né? O conceito de o passado inacabado sugere que ele continua vivo aqui? Sim, total. Ele não é um arquivo morto numa gaveta, não. O passado continua acontecendo dentro da gente, através da memória e do jeito que ele molda quem a gente é hoje. E a memória, o texto reforça isso, não é uma gravação fiel. É um ato de reconstruir, seletivo, subjetivo pra caramba. O passado é sempre reinterpretado com os olhos do presente. O sentido de um evento antigo pode mudar muito, dependendo de como a gente olha para ele hoje. Isso parece libertador, né? Poder dar novo sentido ao passado, mas também dá um certo frio na barriga não ter essa base tão sólida assim. Tem essa dualidade, sim. Assusta porque derruba a ilusão de controle, de um passado fixo, mas liberta porque abre a chance de curar, de entender, de integrar. O passado que não foi resolvido, que não foi entendido, ele atua no presente como um fantasma, repetindo padrões. O texto alerta: negar o passado não faz ele sumir, ele se infiltra. Só quando a gente reconhece, nomeia e entende, é que ele pode virar passado de verdade e servir como base, não como assombração. Todas essas ideias sobre passado, presente e futuro, elas parecem apontar para uma dimensão mais profunda, que o texto chama de o tempo como espaço interno. O que seria isso exatamente? É a ideia de que o tempo mais fundamental não é o do relógio lá fora, sabe? Mas uma vivência que acontece aqui dentro. É o ritmo-sentido, a cadência da alma, o espaço entre um pensamento e outro, a qualidade da nossa presença aqui e agora. É a elasticidade do tempo, como tem dia que voa e dia que se arrasta, está ligada diretamente a esse estado interno. Aquela sensação de falta de tempo, muitas vezes, seria, na verdade, uma falta de espaço interno. Uma sobrecarga que impede a gente de acessar esse ritmo que é nosso. E como a gente pode cultivar esse espaço interno, se o mundo lá fora parece exigir sempre o contrário, né? Mais rápido, mais cheio. O texto sugere que exige uma escolha consciente. É como se cada pessoa tivesse um relógio invisível com a sua própria batida. Tentar forçar esse ritmo interno a se alinhar com a correria externa gera atrito, ansiedade, esgota a gente. Esse tempo interior não se acelera por vontade própria. Ele pede acolhimento, pede escuta. É nesse lugar de mais quietude que a intuição consegue falar, que os desejos mais fundos aparecem, que as mudanças reais começam a brotar. Então a pausa, o silêncio, ir mais devagar, não são vistos como fraqueza, mas como fontes de sabedoria. Exatamente. A sabedoria desse tempo interior valoriza a qualidade, não só a quantidade. Reconhece que a pausa pode ser produtiva num outro nível, que se recolher pode ser força, que esperar pode ser um ato de coragem. Escutar esse tempo exige desaprender a medir tudo por resultado externo imediato. Exige a coragem de ir devagar, ou até de parar quando a gente sente que precisa. É o território onde a gente pode simplesmente ser, antes de precisar fazer ou parecer. O texto também analisa alguns fenômenos específicos do tempo. A espera como forma de tempo, por exemplo. O que tem de tão especial na espera? A espera. Ela é descrita como um ato muito humano que envolve consciência e imaginação, diferente da simples espera de um animal, né? Não é só ficar parado. Mas é uma espécie de ação silenciosa, uma tensão entre o que falta e o que a gente quer. Pode ser vivida de jeitos muito diferentes, com ansiedade, com calma, ativamente, e tem o poder tanto de amadurecer a gente, como uma gestação, quanto de machucar. Acima de tudo, a espera coloca a gente cara a cara com a nossa impaciência, com a dificuldade de lidar com incerteza, com o e se não vier. E como isso se liga com aquela ideia do tempo que respira? A espera meio que nos força a estar com o tempo, a sentir a passagem dele, sem poder acelerar. É um momento onde, apesar da gente projetar muito o futuro, somos obrigados a encarar o presente vazio de acontecimentos lá fora. O texto sugere que essa pode ser uma forma bem pura de experiência temporal. Nada acontece fora, mas tudo pode se revelar aqui dentro, se a gente tiver coragem de escutar o que surge nessa quietude meio forçada. A escolha é nossa. Viver a espera como tortura ou como um mestre silencioso. Outro fenômeno que me chamou a atenção foi a ilusão da pressa. A gente vive numa cultura que valoriza tanto a velocidade,
Mas o texto vê isso como ilusão. Sim, a pressa é mostrada como uma virtude moderna, mas o texto meio que desmascara ela, sabe? Mostra como fonte de ansiedade e superficialidade. Argumenta que essa pressa constante muitas vezes só disfarça um vazio interno com movimento sem parar. Ela desrespeita o tempo natural de maturação das coisas, ideias, relacionamentos, processos internos e acaba corrompendo a presença. Quem corre demais não vê a paisagem, não sente o caminho sob os pés. E qual o custo dessa ilusão toda? É irônico, né? A pressa acaba roubando o próprio tempo que ela diz querer economizar. O tempo é gasto atropelado, não é vivido de verdade. Leva ao esgotamento e impede que floresça o que realmente importa, porque as coisas mais significativas geralmente pedem calma, atenção, um certo ritmo. Questionar essa cultura da pressa é um ato de recuperar a dignidade do tempo e da própria vida. É entender que a vida pede ritmo, não uma corrida maluca. Isso me lembra outros dois conceitos que parecem relacionados: o tempo silencioso e o tempo invisível. Aqueles momentos em que parece que nada está acontecendo, né? Exato. São períodos que a gente costuma ver como perda de tempo, como estagnação, mas o texto reivindica esses momentos como extremamente férteis. É no aparente silêncio, na invisibilidade, que a consciência pode se reorganizar, que os sentidos podem amadurecer, que as curas mais profundas acontecem. É como uma semente trabalhando debaixo da terra, invisível, silenciosa, mas é ali que tudo está acontecendo para ela poder brotar depois. Mas é difícil confiar nesse processo invisível, né? A gente vive querendo ver prova concreta de progresso o tempo todo. É um desafio enorme para a nossa cultura do resultado visível e imediato, com certeza. Exige confiança no processo, respeito pelo intervalo. A paciência aqui não é se resignar, mas é uma forma de inteligência, de sintonia fina com os ritmos da vida. Permanecer nesse silêncio, escutar o que ele tem para dizer, exige presença. Pode ser libertador, porque permite distinguir nossa voz interior dos ruídos externos, mas também pode ser doído encarar o que surge dali. O ponto central é que o que parece pausa pode ser, na verdade, o início de algo novo e essencial, que está sendo gestado por dentro. O texto também revisita uma ideia bem antiga, a do tempo cíclico. Como ele aborda isso? Ele resgata essa visão do tempo não só como linha reta, mas também como círculo ou espiral, como a gente vê na natureza com as estações, né? O tempo se renova, retorna, mas nunca do mesmo jeito. Cada volta na espiral pode trazer mais consciência. A gente vê esses ciclos no nosso corpo, sono e vigília, ciclos hormonais, nas emoções, nos padrões de vida que às vezes parecem se repetir. E qual é a lição que a gente tira desses ciclos? Principalmente, acho que é a aceitação. Fases difíceis passam, assim como as boas também passam. E aquelas lições ou desafios que parecem voltar não são necessariamente um sinal de que a gente falhou, mas oportunidades para entender mais fundo, para responder de um jeito novo. A repetição consciente é uma chance de aprofundar, não de ficar preso num loop. O ciclo pede presença para a gente reconhecer ele e dançar com ele, sabe? Não ficar lutando contra ou com pressa para sair logo. E como o tempo entra nas nossas relações. O texto fala sobre o tempo dos outros. O que seria isso? Isso é um lembrete muito importante. Cada pessoa tem seu próprio ritmo interno, seu próprio tempo para processar as coisas, para sentir, para agir. Muitas vezes, a gente quer que todo mundo esteja na mesma batida, né? Impõe nossa velocidade ao outro ou julga a lentidão dele. Mas o tempo do outro é um território sagrado, incontrolável. Tentar acelerar ou desacelerar o outro pela nossa régua é uma forma de violência, mesmo que sutil. Qual o desafio aí, então? Como a gente caminha junto com tempos tão diferentes? Exige muita escuta, né? Paciência, humildade. É aprender a caminhar junto mesmo quando os ritmos não batem. Respeitar o tempo do outro é um ato de liberdade que permite que o relacionamento respire e que cada um possa florescer do seu jeito. Claro que limites são importantes, mas eles precisam ser colocados com sensibilidade ao tempo do outro, senão viram só controle disfarçado. O texto também aborda o tempo da memória e o tempo do corpo. Como eles se encaixam nessa exploração toda? A memória, como a gente já falou um pouco, é esse passado vivo, ativo,
que dá identidade para a gente, mas que é sempre uma reconstrução. Mexer com ela é mexer com o tempo profundo. Um passado bem integrado vira a base forte, um passado não digerido pode ficar sabotando o presente e o futuro. Já o corpo. Bom, o corpo é a nossa âncora mais honesta no tempo presente. Ele registra a passagem do tempo de um jeito que não dá para negar, nas marcas, no envelhecimento, nas sensações. Ele meio que desmente a abstração do tempo que a gente cria na mente. E o corpo também tem seu próprio tempo, seu ritmo particular. Com certeza absoluta, o corpo avisa quando precisa de pausa, de cuidado, de um ritmo diferente. Ele sente o tempo através do cansaço, da dor, do prazer. Ignorar o corpo é ignorar a nossa base mais real. Alinhar-se com o tempo do corpo, escutar o que ele pede, não lutar contra as mudanças naturais dele, é essencial para a saúde como um todo. Ele é o agora na sua forma mais concreta, sendo constantemente esculpido pelo tempo. A reflexão sobre o tempo perdido também entra aí. Muitas vezes, o tempo que a gente sente que perdeu foi tempo em que a gente não estava presente, nem no corpo, nem na experiência que estava rolando. Nossa! Depois dessa viagem toda por tantas faces do tempo, primordial, maquinal, subjetivo, interno, cíclico, relacional, o texto parece convergir para um ponto central: o tempo de ser, agora. É isso mesmo, o foco volta todo pro agora. Sim, essa é a grande convergência. Depois de desconstruir e explorar o tempo nessas múltiplas dimensões, a conclusão aponta para o único tempo onde a vida realmente acontece, o agora. É o tempo mais simples no conceito, né? Mas talvez o mais difícil de habitar na prática. A mente está sempre fugindo para o passado ou para o futuro, mas o corpo, a respiração, a sensação de estar vivo, isso só existe neste instante. E o que significa exatamente ser nesse agora? Significa que o ser não é um projeto para depois, sabe? Algo a ser alcançado só quando certas condições forem cumpridas. É um verbo que se conjuga no presente. A armadilha fica adiando a própria vida, esperando o momento ideal para finalmente ser quem a gente é. O convite do texto é para a gente ousar ser agora, mesmo com as incertezas, com os medos, com as imperfeições. É estar inteiro no instante presente. E a sugestão final é poderosa. Quando o ser ocupa o agora, o tempo linear parece até se curvar, as coisas encontram o seu lugar e um sentido profundo surge, sem precisar de muita explicação. O tempo por vir não é algo que a gente espera passivamente chegar. Ele começa no exato instante em que a gente se permite ser. Uau! Uma perspectiva realmente transformadora sobre o tempo. A gente sai da visão do relógio para encontrar o tempo como esse espaço interno, como respiração, memória viva, presença, e até como essa ficção que ajuda a gente a navegar, né? A análise toda nos convida a largar um pouco essa obsessão pelo controle, pela medição, e a experimentar o tempo de uma forma mais encarnada, mais presente no que está acontecendo. Exato. E para deixar talvez uma reflexão final, bem inspirada por essas ideias, o texto sugere que a nossa percepção não só registra, mas ela meio que constrói a experiência do tempo, e que o futuro é essa ficção que a gente escreve no presente. Se a gente levar isso a sério mesmo, a pergunta que fica é: com a nossa atenção, com as nossas intenções, com as escolhas que a gente faz agora, que tipo de tempo para nós mesmos e para o mundo a gente está escolhendo ativamente criar? Fica aí para a gente pensar, né?